Olá, meu nome é Cláudia Barbosa. Estamos iniciando as atividades virtuais do Ateliê Casa 4. Para quem está aqui pela primeira vez, somos um coletivo de 6 pessoas voltadas para filosofia, artes e áreas afins, tanto em pesquisa teórica quanto prática. Iniciamos as atividades em junho do ano passado, 2019, e ficamos fisicamente na casa de número 4, na simpática Vila do Lar, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Com a necessidade de ficarmos todos em casa, desde março, suspendemos nossos encontros presenciais. Mas a partir de agora faremos várias chamadas através de breves reflexões temáticas como esta, que buscam estimular participantes para as atividades que reiniciarão em agosto. Acompanhe então as boas surpresas nas nossas redes sociais. Hoje falaremos de um tema extremamente complexo, mas que, sobretudo, a nós brasileiros muito interessa. Trata-se de ética. Por que dizer que talvez aos brasileiros interesse ainda mais esse tema? De modo bem direto, há um indicador chamado IPC, Índice de Percepção da Corrupção, que é produzido para cada país anualmente e organizado pela instituição não governamental Transparência Internacional. Parece que muitas vezes ter um número a nos guiar nos tranquiliza, talvez porque sumarizaria a questão e, de certa forma, mesmo tendo que melhorar esse número, por milagre, diminuiria a complexidade do tema e, consequentemente, a nossa necessidade de nos aprofundarmos e refletirmos sobre ele. Pois é, mas mesmo no simples indicador, o IPC, fica evidente que o Brasil cada vez mais precisa se preocupar com seus valores éticos. Esse índice há 5 anos vem caindo. Em 2019, alcançou seu pior patamar global. O Brasil é o número 106 de um ranking que ordena 180 países. Do mais íntegro, número 1, ao mais corrupto, o 180. O primeiro do ranking, ou seja, o país mais íntegro, é a Dinamarca, seguido da Nova Zelândia e Finlândia. E o mais corrupto, a Somália, na África. Para quem tem hábito em mexer com esses indicadores, que comparam globalmente as nações, fica claro que os países que estão nas melhores posições costumam ser os mesmos. Ou seja, estão bem posicionados para o IPC, mas também no ranking do desenvolvimento humano, IDH, que mede além da renda, educação e saúde. E também nos indicadores de distribuição de renda, como o coeficiente de Gini, ou de qualidade da educação, por exemplo. Por que os mesmos países no topo desses rankings? O que se verifica é que há grande correlação entre corrupção e desigualdade social e de renda. Os números mostram isso. Melhor dizendo ainda, uma grande correlação positiva entre ética e equidade. Equidade não só de renda, mas de acessos. Isso demonstra claramente que o tema da ética é muito mais amplo e merece uma discussão atenta e dedicada. Fica evidente, então, que aos brasileiros interessa debater a ética não só pelo IPC, que acende a luz vermelha anualmente, mas por causas bem complexas. Causas como a carência do tema nos meandros políticos e institucionais, que evidencia nossa fragilidade democrática, ou pela nossa desigualdade de renda imensa, não só de renda, mas de acessos e de oportunidades, ou pelas injustiças de gênero, étnicas, sociais que vemos cotidianamente, ou pelo descaso com o meio ambiente no cultivo da terra, ou ainda pela grande confusão entre moralismo e ética, equívoco cada vez mais frequente na agenda política. A ética no Ocidente tem pelo menos 2.500 anos de reflexão, tendo sido tema caro a Sócrates e Aristóteles, filósofos que divergiram na abordagem e, com isso, ampliaram enormemente o olhar sobre o assunto. Dessa querela surge a questão central. O homem só praticaria o mal, o injusto, por desconhecimento do bem?
Até hoje, o tratado mais completo sobre o tema é o de Aristóteles. O filósofo procurou fazer um tratado prático e não teórico sobre o tema. Um tratado que fosse útil para aprimorar eticamente o ser humano, que na convivência, na política, buscaria a prosperidade do seu entorno, da cidade, no caso a polis grega. A felicidade seria somente possível, então, para o ser humano virtuoso vivendo em uma cidade próspera. Ou seja, na visão de Aristóteles, não é possível alguém feliz em meio a um ambiente desigual, injusto. É um aprender conjunto e recíproco, o individual e o coletivo. Um precisa do outro no processo de aprimoramento em direção ao bem ao longo da vida. Mas o que é ética? Qual a diferença entre normas e valores? Há distinção entre moral e ética? A ética surge do conflito entre nomos e physis. Cada qual, a norma, nomos em grego, e a natureza, physis em grego, com a sua finalidade. Mas qual seria a finalidade de cada uma? Qual seria a finalidade natural do ser humano? Sobreviver? Evoluir? Enriquecer? Ser feliz? Progredir? Reproduzir? Poderíamos pensar em tantos caminhos. E qual a finalidade de postularmos normas, leis, convenções? Obter a ordem? Evitar a violência entre as pessoas? Educar? Promover a paz? Concentrar o poder? Buscar a justiça, a equidade? Premiar o mérito? Tantas possibilidades. Para os gregos, a finalidade natural do ser humano é a felicidade e o bem. É para lá que cada humano tende. E a polis e os seres humanos têm que ter a mesma finalidade, ou seja, polis próspera com seres felizes. Um fim não existe sem o outro. Mas isso se dá nas convenções? Ao formular leis ou normas gerais, mesmo aquelas elaboradas criteriosamente, sempre haverá exceções. Injustiças que escapam à convenção traçada a priori. Nesse sentido, surge naturalmente uma diferença entre as leis gerais, voltadas ao interesse coletivo, e aquelas legitimadas coletivamente, mas voltadas a interesses particulares. É nesse ambiente de convenções que o ser humano age na polis. As leis são desenhadas a priori e o ser humano age a posteriori em cada situação que a vida lhe propõe. Esta ação será tão mais virtuosa se as leis forem educativas, de modo a que o ser humano se desenvolva ao longo da vida orientado por elas. E será tão melhor quanto for a sua reflexão diante da escolha, antes do agir, ponderando ao máximo as circunstâncias, caso a caso. Aristóteles, na Ética Nicômaco, cunha o termo virtude ética, etike arete em grego, a partir da palavra ethos, que em grego significa hábito, costumes, o que faz todo sentido, porque ele nos propõe uma ética do aprendizado progressivo a partir da ação humana, repetidas vezes em busca da felicidade. Nas várias situações da vida, o desejável nessa construção humana proposta pelo filósofo é sentirmos prazer quando agimos virtuosamente, contribuindo para a justiça e a prosperidade da polis, e sentirmos dor, desprazer ao agir mal, injustamente, viciosamente, de modo a tendermos a repensar, pela dor, nosso agir. Mas nem sempre conseguirmos ser justos em cada situação, mesmo em consonância com as leis bem formuladas. Nesse caso, aprendemos com aquela circunstância específica o que irá formando o nosso caráter.
a nossa disposição moral, rexis em grego, que nos ajuda a melhor avaliar e ponderar os elementos do entorno nas nossas próximas escolhas ao agir. Mas há quem sinta prazer praticando o injusto, o mal? É possível ser virtuoso mesmo não agindo em consonância com as convenções da polis? É possível agir mal voluntariamente, mesmo sabendo o que seria agir bem em uma situação específica? O que nos levaria a isso? Como Aristóteles sugere aprimorar a nossa ponderação na escolha de como agir ao longo da vida? Como se dá essa dinâmica entre moral e ética em um contexto político? Estes e muitos outros pontos que delineiam a complexidade do tema formam um conteúdo que pretendemos explorar e debater em 4 encontros, a partir de passagens selecionadas da Ética Nicômaco de Aristóteles. Os encontros acontecerão às quartas-feiras do mês de agosto, de 19 às 20 horas, exposição em 30 minutos e debate em aproximadamente 15 minutos em ambiente Zoom. Venha fazer parte desse grupo. Mostre seu interesse nos comentários abaixo, deixe seu contato ou envie um e-mail para ateliercasa4@gmail.com. Os inscritos receberão o link e senha de entrada no dia dos encontros virtuais por e-mail. Acompanhe as nossas atividades nas redes sociais e, se possível, fiquem em casa. Obrigada pela atenção. Um abraço.